Então tá, pessoal. Nós vamos começar essa aula de circuitos digitais. A gente vai falar hoje de circuitos sequenciais, tá? Então, a gente está saindo dos circuitos combinacionais, entrando nos sequenciais, e esses circuitos sequenciais nós vamos construí-los usando latches e flip-flops, tá? A gente vai ver o que são esses componentes. Então tá. Então, começando, né? Então, assim, olhando um pouquinho para trás, o que nós estávamos vendo? Os circuitos combinacionais, todos eles possuíam uma propriedade em comum, né? Que era a saída do circuito ela dependia exclusivamente do estado atual das entradas. Então, era uma combinação pura das entradas. Ela não se importava com o que o circuito tinha feito anteriormente, né? Então, recebia uma entrada, gerava uma saída. Então, era uma função pura e simplesmente da entrada. Tá? Então, quer dizer, esses circuitos combinacionais, eles não têm uma memória, eles não guardam nenhuma informação do que aconteceu no passado. Tá? Bom, agora nós vamos começar a trabalhar com circuitos sequenciais. Tá? E os circuitos sequenciais, eles têm uma novidade aí. Claro, nós vamos continuar usando os circuitos combinacionais, mas agora nós vamos ser capazes de trabalhar com uma memória, ou seja, nós vamos conseguir guardar informações sobre o passado, sobre o que aconteceu antes nesse circuito. Tá? Então, assim, a saída agora não vai ser uma função pura e simplesmente das entradas. Vão haver as entradas e também vai haver agora uma memória que nos traz alguma informação do passado. Tá? Então, agora os circuitos vão ficar um pouco mais interessantes. Tá? Bom, circuitos sequenciais, eles são super comuns no nosso dia a dia, a gente nem se dá conta, né? Mas, por exemplo, quando você pega o controle da TV, né? E você aumenta o volume, por exemplo, ele tem que saber qual que era o volume anterior para saber qual que é o próximo, né? Para saber mais um. Quanto que é mais um? Aí ele tem que saber quanto que era anterior. Tá? Então ele precisa de uma memória, ele precisa saber qual que era o estado anterior para ele ir para o próximo estado. Tá? A mesma coisa quando você aperta o comando para ele diminuir o volume. Ele tem que saber qual que era o volume anterior para ele diminuir. Tá? Então, é um exemplo simples de um circuito sequencial, né? Que ele tem uma memória. Tá? Então, é isso que nós vamos ver na aula de hoje. Não o controle remoto, nós vamos ver circuitos sequenciais. Tá? Beleza. E o primeiro circuito que nós vamos estudar hoje vai ser esse daqui. Tá? Esse circuito, o que nós podemos observar? Ele tem uma entrada, né? Aqui o A é uma entrada e ele tem uma saída. Mas nota que ao mesmo sinal que vai para a saída X, ele realimenta a entrada desta porta lógica, né? E essa daqui é a porta lógica OR, né? Ou, certo? Então, ele realimenta essa porta lógica. E para a gente entender o que está acontecendo aqui, claro, a gente vai precisar ficar pensando um pouquinho sobre ela, tá? Mas o que vai nos ajudar bastante é a gente tentar fazer uma tabela, né? Uma tabela verdade sobre esse circuito aqui, tá? Bom, e para a gente fazer essa tabela verdade, a gente precisa, né, entender um fato da vida, né, que é essa porta lógica aqui, ela tem um tempo para o sinal se propagar. Ela tem um tempo para que o sinal, né, as entradas, sofra a função e então vire a saída. Tá? Então, é muito comum na hora de analisar esses circuitos, a gente ter, por exemplo, o X, que é a saída, a gente falar que esse é o estado I, é o iésimo estado. Agora, o estado anterior era o X I menos 1. Tá? Então, dessa maneira, nós conseguimos ter duas entradas, a xi menos 1 e a saída, xi. E aí, nós vamos ver o que vai acontecer com a saída xi. Tá? Claro que nós vamos olhar também se esse sinal estabiliza ou se ele fica mudando toda hora. Tá? Então, vamos começar a analisar, que eu acho que vai ficar um pouquinho mais tranquilo de entender. Tá? Então, por exemplo, vamos começar olhando esse caso aqui, o 0, 0.
Então, imagina que aqui está entrando 0 e aqui está entrando 0 também. Então, uma operação de ou. 0 ou 0, a saída é 0. Tá? E nota que o sinal 0 vai se propagar, mas ele mantém 0. Então, ele fica estável, esse circuito. Tá? Então, ele ficou 0 ali. Vamos dar uma olhada agora no segundo caso. No segundo caso, o que mudou aqui? O que aconteceu foi que o A, agora ele está valendo 1. Não é isso? Então, 0 ou 1. Se a saída de 0 ou 1, a saída é 1. Não é isso? Saída ou. Então, aqui se torna 1. E olha só que interessante. 1 vem, se propaga aqui, e 1 ou 1 continua 1. Então, a saída está estável. Ela continua 1, ela não muda mais de sinal. Ela fica em 1. Legal. Vamos dar uma olhada agora nesse outro estado. Imagina, então, que nós temos aqui? A saída em 1 e o sinal aqui chegando em 1, não é? Agora, imagina que eu vou apagar esse sinal A, eu vou colocar ele para 0. Vou puxar ele para 0. Então, o que acontece agora? Né? 1 ou 0, a saída é 1. 1 se propaga, fica aqui, 1 ou 0, a saída é 1, então a saída continua em 1. E agora vamos ver o último estado. O estado quando, o que vai acontecer quando eu mudar o A de volta para 1? Será que vai mudar? Será que vai acontecer alguma coisa? 1 ou 1, saída é 1. Já está estável, né? Então, nota que esse circuito, na hora que eu apertei, que eu habilitei o A, deixei o A com o sinal 1, o sinal alto, a saída virou 1. E desde então, todas as saídas são igual a 1. Tá? Não importa o que o A aconteça, a saída fica 1 e permanece em 1. Tá? Então, esse é um circuito bem simples, tá? Que ele já tem um efeito de memória. Ele memorizou que o A foi igual a 1 em algum momento da vida. Então, ele memorizou aquilo, ele não larga mais daquele estado. Tá? Então, é um tipo de memória. Claro que não é uma memória tão útil, né? Porque eu não consigo daqui a pouco gravar 0 de novo. Vocês viram? Uma vez que eu escrevi 1, nunca mais ele escreve 0. Ele fica parado ali. Eu teria que desligar o circuito e ligar de novo. Tá? Então, esse circuito é bem interessante, né? Mas ele tem uma limitação. Tá? Mas o que é interessante aqui que a gente repara é que esse circuito ele tem essa realimentação. Tá? E essa realimentação, ela é característica dos circuitos sequenciais, desses circuitos que têm memória. Tá? Então, o circuito que tem memória, ele costuma ter esse jeitão, que seria o quê? Ele tem um elemento de memória e ele tem alguma lógica que faz alguma coisa. Né? Essa memória alimenta a lógica e a lógica realimenta a memória com um valor novo. Então, esse formato de realimentação ele é típico de circuitos sequenciais. Tá? O que nós tínhamos anteriormente? O que nós tínhamos anteriormente era somente isso. Né? Era uma entrada, e essa entrada na lógica combinacional gerava saídas. Somente isso. Né? E agora nós temos o que? Além da saída, nós geramos alguma realimentação em algum elemento de memória. Tá? E o próprio elemento de memória costuma ter uma realimentação interna para conseguir armazenar esses dados. Tá? Isso é típico também dele. Joia. Então, vamos avançando um pouquinho? Legal. Então, nós podemos fazer análise aqui também com a forma de onda, que a gente já viu. Né? Então, seria mais ou menos o quê? Olha, temos a entrada em 0, x em 0. Quando a entrada A foi para 1, o que aconteceu? O x ficou 1. E desde então, tanto faz o que acontecer com A. O x permanece em 1. Tá? Então, é interessante essa análise na forma de onda, porque ela leva em consideração o que aconteceu ao longo do tempo. Tá? E isso daqui é muito útil. Por quê?
Porque nós sabemos que existe um tempo mínimo de alguns picosegundos, tá? É muito pequeno, é 10 na 12, tá? 10 na menos 12, que é o tempo de atraso de uma porta lógica. Tá? Então, existe alguns picosegundos que ela demora. Tá? E essa realimentação, então, a gente já entendeu como analisa ela. Então, vamos seguindo um pouquinho mais. Joia. Então, nós podemos pensar nesse segundo exemplo aqui. Tá? Esse exemplo, o que nós temos aqui? Uma porta NOR, né? É um OR com uma inversão, e depois tem um outro inversor aqui, ó. Olha que maravilha. Tá? Então, o que está acontecendo aqui? Vamos analisar a tabela verdade. Então, se a gente começa com 0, e vamos supor que aqui está em 0, tá? Bom, vamos pensar que o x anterior está em 0. Agora aqui vai ficar um pouquinho mais diferente, né, a análise. Então, imagina que esse daqui é o xi menos 1 e esse daqui é o xi. Tá? Então, se o xi menos 1 está em 0, 0 invertido dá 1. Né? 0 ou 1, quanto que dá? Né? Mas por que 1, professor? Não, não. Olha só. Esse cara não é igual a 0? Se ele passa pelo inversor, ele se torna 1. Então, o que está chegando aqui é 0 ou 1. Então, se o x anterior era igual a 0, né, a entrada da porta vira 1. 0 ou 1, a saída da operação ou seria 1. 1 invertido vira 0. Então, ele fica aqui em 0. 0, tal, e está estável. Então, 0. Maravilha. Vamos para a segunda análise. O que aconteceria se o início aqui do x fosse igual a 1? Então, vamos limpando aqui. Se o x fosse igual a 1, né? Não esse daqui, né? O anterior. Vou colocar ele aqui. Aqui estaria gerando 0. 0 aqui. O que estaria acontecendo, então? 0 ou 0, a saída é 1. Opa, a saída é 0, né? Do ou invertido vira 1. Então, aqui fica 1. Nota que está estável novamente. Né? Então, a saída vira 1. Tá? Então, se o x era igual a 0, está guardando 0. Se o x era igual a 1, ele fica em 1. Está estacionado. Né? Legal. O que acontece quando o A entra em jogo? Então, a gente já analisou esse cara aqui, agora a gente quer analisar esse daqui. Então, vamos voltar lá ao estado anterior. Então, vamos supor que aqui é o 0, né? Ó. Então, 0, 0 fica 1 aqui, e o A é igual a 1 aqui. Então, 1 ou 1, saída é 1. 1 invertido dá 0. 0, tal. Então, temos novamente um circuito que está em 0. Né? Então, ele está estável. Agora, o que acontece quando está 1 em 1? Bom, vamos dar uma olhada. Se aqui está igual a 1, 1 invertido, aqui está entrando 0. 0 ou 1 dá 1. 1 invertido dá 0. Né? Aqui, então, vira 0. O 0 invertido vira 1. 1 ou 0, né? É isso? Deixa eu ver. 1 ou 1. Isso, 1 ou 1. Dá 1 invertido, dá 0. 0 está estável. Então, nós temos esse outro circuito. Tá? Muito bem, muito bem, muito bem. Joia. Então, vamos avançando um pouquinho mais. Então, nota que nós temos essa característica.
tá? Essa é a característica de realimentação do nosso circuito, tá? Seja aqui, seja aqui, tá? Então, essa característica de um circuito que tem uma certa memória, tá? Ela memoriza o que aconteceu anteriormente, tá? Maravilha. Então, vamos limpar os desenhos, vamos avançar um pouquinho mais. Então, antes da gente verificar como que faz os LEDs, os flip-flops, nós vamos olhar ainda alguns circuitos que têm realimentação, mas eles são problemáticos, tá? Isso daqui vai ser bastante útil nas próximas aulas também, tá? Então, vamos tentar analisar o que acontece nesse circuito. Bom, então nós temos X, nós temos Y, nós temos Z. Tá? Vamos ver o que acontece com X. Tá? Opa. Então, vamos colocar aqui, ó, X e menos 1. E o que vai acontecer com o próximo X? XY. Tá? Então, vamos pensar que o X, né? Então, esse daqui é o X e esse daqui é o X e menos 1. Então, vamos supor que o xi menos 1 está valendo 0. Se ele está valendo 0, tá? Então aqui está valendo 0, quanto que está valendo o y? O y está valendo 1, porque tem um inversor. Ele inverteu o sinal. Quanto que está valendo o z? O z, olha só, o y inverteu o sinal, então ficou 0. Quanto que está valendo o xi? O z inverteu o sinal, então o xi está valendo 1. Tá, mas olha só que interessante. O sinal está estável isso? Ah, vamos dar uma olhada. Olha só, o 1 caminha por aqui, realimenta. Opa, é diferente da entrada anterior. Então, agora, eu vou colocar aqui em cima, tá? Vou mudar de cor. Então, nós temos agora a entrada 1, porque veio daqui, ó. Esse 1 daqui caminhou, virou esse 1 aqui. 1 invertido vira 0. O 0 invertido vira 1. 1 invertido vira 0. E esse 0 vai para o outro lado. E vocês já devem ter reparado que isso aqui não vai nos levar a lugar nenhum, né? Porque eu vou ficar em 0, 1, 0, 1. Aí depois vai ficar 1, 0, 1, 0. E assim por diante. E isso daqui nunca vai estabilizar. Então, o que nós temos aqui? Nós temos um circuito que ele é instável. Tá? Ele é instável e nunca atinge a estabilidade. Tá? Então, é um circuito problemático, porque nós nunca podemos afirmar qual que é o estado dele atual. Tá? E se nós não podemos dizer qual que é o estado atual, ele não vai servir para muita coisa. Tá? Então, ele tem um defeito, ele tem um problema. Tá? Então, esse circuito aqui não nos vai ser útil. Tá? Legal. Tá? Então, muito bem. Então, ele é inconsistente, né? Ele fica toda hora mudando de estado. E nota, eu não sei quanto tempo vai demorar para ele mudar de estado. Então, eu não consigo fazer afirmação nenhuma, né? Ele é totalmente instável, tá? Então, esse é o tipo de circuito que a gente não quer trabalhar com ele, tá? Nota que alguns circuitos, ele muda de estado, mas logo depois ele estabiliza. A gente já viu alguns desses, né? Igual o anterior que a gente viu, ele estabilizava, mesmo que ele tinha mudado de estado. Não tem problema, ele estabilizou. Esse daqui nunca estabiliza. Tá? Muito bem. Então, sabendo desse, que nós podemos ter, né, também podemos criar circuitos problemáticos, tá? Vamos ver um circuito que não é problemático, tá? Que é o LED. O LED, ele é conhecido também como escotilha. Tá? Em português, algumas apostilas eu achei como escotilha. Legal, vamos ver o que são essas escotilhas. Então, a primeira coisa os LEDs são formas bastante simples de armazenar dados. Tá? Eles utilizam, muitas vezes, somente duas portas lógicas, tá? Ou seja, é bem pequena, bem rápido, para armazenar dados. As configurações bem comuns que a gente vê nos livros, tá? São essas daqui, que são duas portas NOR ou duas portas NAND.
tá? Esse daqui é um flip-flop do tipo, é um LET do tipo SR, e esse daqui é o S invertido, R invertido. Então, o que que nós temos aqui? Nós temos um circuito que só usa portas NOR e o outro circuito que só usa portas NAND. Esses circuitos são bastante úteis, tá? Por quê? Porque quando a gente vai fazer um processador, por exemplo, um chip de alta densidade de transistores, a gente costuma usar somente um tipo de porta lógica, ou NOR ou NAND, tá? Isso é bem comum, tá? Mas esses circuitos aqui, eles são bem complexos para a gente analisar, tá? Vocês veem que ele tem a realimentação aqui, realimentação ali, e a gente teria que construir alguns circuitos adicionais para evitar alguns problemas aqui, tá? Então, nós vamos ver um circuito que é um pouco mais simples. Ele é um LET do tipo D, tá? Então, a partir de um SR, a gente consegue construir um do tipo D, um S invertido, R invertido, a gente consegue construir um do tipo D. Mas nós vamos ver um tipo D baseado em MUX, e não em portas NOR nem NAND. Tá? Então, seja lá como você constrói o MUX, eu consigo gerar um LET do tipo D. Tá? E ele é bastante interessante porque ele é mais fácil de entender como funciona. Tá? Então, por isso, nós vamos usar esse tipo de LED. Tá? Mas vale a pena vocês procurarem outros tipos também depois para entender. Legal. Então, o LED do tipo baseado em MUX, né, do tipo D baseado em MUX, primeiro, por que ele é tipo D? O tipo D significa que ele registra diretamente o dado que eu estou entrando. Tá? Aqueles outros LEDs, eles não funcionavam dessa forma, eles funcionavam fazendo um set ou um reset. Você tinha que dar o sinal para ele escrever 0, outro sinal para ele escrever 1. E aqui não, aqui nós temos um que você dá o dado e ele registra, seja lá se o dado é 0 ou se o dado está mandando é 1. Tá? Então, imagina, eu vou mandar um bit. Esse bit pode ser 0 ou pode ser 1. Tanto faz, eu vou entrar pela mesma porta desse MUX. Legal. O que que nós temos aqui? Nós temos o seletor do MUX. Né? Então, seletor do MUX. O que que o MUX faz? O MUX, ele é aquele componente que, de acordo com o seletor, se o seletor for 0, o que que ele faz? Ele deixa a porta 0 passar para a saída. Né? Se o seletor for 1, ele deixa a porta 1 passar para a saída. É isso que o MUX faz. Né? Ele multiplexa a porta. Legal. Então, esse seletor, como a gente está com um LET, ele, na verdade, vai ser a gente vai conhecer ele como ativação do LET. Tá? Então, a gente vai dar um novo nome. E muitas vezes ele vai estar conectado ao clock, tá? Aquele sinal que é, né, periódico. Imagina que essas curvas têm o mesmo tamanho, né? Joia. Então, o que nós temos aqui? Nós temos um clock conectado aqui no seletor do MUX, nós temos os dados entrando em uma das portas do MUX, e na outra porta do MUX, o que nós temos? Nós temos uma realimentação. Opa, realimentação, circuito sequencial. Então, o que acontece aqui? Quando o seletor estiver em 0, tá? O que vai acontecer? Esse camarada aqui, ó, a saída que tinha anteriormente, ela vai ser enviada novamente para o MUX e essa saída é transmitida novamente. E ela é realimentada e ela é transmitida novamente. Então, ele fica nesse laço aqui. Então, se aqui era 0, o 0 entra aqui e o 0 sai aqui. E o 0 entra nisso. Então, ele está estável, ele fica armazenando. Se fosse 1, o 1 ia entrar aqui, ia sair 1 aqui. Ele está estável também. Então, enquanto o seletor estiver em 0, ele está estável, armazenando, né, e replicando aquele sinal que ele tinha. Então, ele fica estável. Tá? Então, nós estamos falando, se a gente estiver conectado ao clock, quando ele está nessa parte baixa do clock, ó. Quando ele está igual a 0. Quando ele está igual a 0, a gente está guardando o dado que tinha anteriormente. Tá? Muito bem. Agora, vamos supor que o dado, o clock foi para 1, então o seletor foi para 1.
que vai acontecer com o seletor igual a 1? É o seguinte, o dado novo vai entrar e vai ser replicado. Esse dado novo, então vamos supor que anteriormente tinha 0. Agora entrou o dado 1. Tá? O 1 foi replicado. Então, esse 1 vai vir para cá. Esse 1 vai ficar aqui esperando. Esse valor 1, ele não vai ser replicado ainda aqui, não vai ficar nesse laço do MUX, ou seja, nós estamos aqui nessa borda alta do relógio. Tá? E nesse momento, o que nós temos? O dado que estiver entrando vai sair. Então, vamos supor que agora mudou para 0 o dado. E eu ainda estou na borda alta do relógio. Se eu ainda estou na borda alta, ele replica aqui. E fica 0. Se chegou na parte aqui, ó, nessa borda baixa, e o valor de entrada estava igual a 0, bom, agora ele registrou o valor 0. Então, agora, ele começa a replicar o valor 0 e realimentar com o valor 0. Tá? Então, ele tem um período, tá? Que é um período que ele está registrando novos dados, que é essa borda alta do relógio. Ele registra novos dados. Né? Ele deixa passar os dados novos. Quando chega na borda baixa, na parte baixa do relógio, na parte baixa do relógio, ele só mantém. Então, ele registra, ele mantém. Ele vai registrar e vai manter. Tá? Então, é uma memória que, de tempo em tempo, ela está pronta para guardar um dado novo, guardar um dado novo, guardar um dado novo. Tá? Então, ela tem essa característica. O LED tem essa característica. Tá? Então, nós podemos pensar, vamos apagar um pouquinho essa bagunça aqui, né? Opa. Então, nós podemos pensar o seguinte, que nós vamos ter aqui embaixo uma lógica combinacional, tá? E essa lógica combinacional vai utilizar os dados e ela vai gerar dados novos. Então, olha só que interessante. Eu vou ter o meu relógio na parte baixa e parte alta. Parte baixa, parte alta. Parte alta, parte baixa. E assim por diante. Né? Deixa eu começar aqui. Deixa eu terminar aqui. Beleza. Então, imagina que esse daqui é um clock que ele vai seguindo. Tá? Legal. Então, o que está acontecendo aqui? O que está acontecendo é o seguinte. Quando eu estou na parte baixa do relógio, tá? O dado, então, está fazendo isso aqui, ó, não é? Ele está mantendo, ele está replicando aquele dado. Então, imagina que aqui era 0. O 0 vai ficar entrando aqui no circuito computacional, bem estável, né? Paradinho, 0, 0, 0, 0, 0, maravilha. Vamos supor que o circuito combinacional, a partir do dado 0, ele gera o dado 1. Então, esse 1 é replicado, segue aqui, e agora fica aqui com 1 na entrada. Mas, enquanto o clock estiver na parte baixa, o 0 fica lá, paradinho, bonitinho, e o 1 vai ficar aqui esperando, se o sinal estiver estável. Ele fica aqui parado, ele não é registrado para dentro. Tá? E aí, quando o relógio estiver aqui na parte alta, for para a parte alta, o que vai acontecer? Ahá, o 1 vai ser enviado para cá. Tá? E aí, nosso circuito vai poder gerar um outro valor. E aí vocês já podem falar, professor, mas isso daí pode dar problema, hein? Mas como assim pode dar problema? Ó, imagina que o 1 veio para cá, e agora o circuito combinacional gera o 0 em vez do 1. E aí, ó, o 0 caminha para cá e modifica. E nota,
vamos supor que nós estamos aqui ainda, ó, na parte alta, o zero vai passar. E lembra, a gente tem um circuito que ele tem um problema, ele está instável, ele fica mudando toda hora de sinal. Tá? Então, o LET, ele vai ter esse problema caso a lógica combinacional consiga gerar o dado muito rapidamente. Então, o LET ele é útil, mas se a lógica combinacional for bem lenta, se ela for rápida e ficar gerando resultados aqui mudando, não vai dar muito certo. Tá? Qual que é o problema? O problema é que ele fica registrando por muito tempo. Ó. Por muito tempo ele fica permitindo que as entradas sejam propagadas para a saída. Isso não é bom. Tá? Vamos dar mais uma olhadinha então no LET e a gente vai tentar entender como resolver esse problema. Então, o LET, a gente vai ter uma função, né? Ó, só para entender. A saída, ela depende do... Se o clock tiver 0, né? Então, clock zerado. Então, 0 invertido é igual a 1. E o quê? Então, a saída vai ser uma relação que depende apenas do quê. Então, se o clock estiver em 0, o que estava na saída aqui é retransmitido. É isso que quer dizer essa primeira parte aqui da equação. A segunda parte da equação quer dizer assim, ou se não, se o clock estiver alto, então quem vai sair é o dado. Então, o valor de Q vai depender pura e simplesmente do dado. Se o dado é 0, a saída é 0. Se o dado é 1, a saída é 1. Tá? Tudo bem, só para tentar formalizar um pouquinho o que está acontecendo. Tá? Eu sei que vocês acham importante isso. Vamos avançando então? Então, tá, esse circuito, então, ele viola a proibição de laço, né, em circuitos combinacionais, mas tudo bem, porque ele é um circuito sequencial, tá? Então, tudo bem esse laço, né? Que mais? Então, assim, o MUX, ele não pode capturar pulsos que estão instáveis ainda no dado. Esse é um problema, tá? Então, assim, o sinal de ativação ele tem que ser muito breve. Idealmente, ele teria que ser assim, né? Ó, tá em 0, aí vem aqui, ó, ativa um pouquinho e já volta para 0, ó. Isso daqui não é o clock, né? Então, o LET ele funciona muito bem quando não é com clock. Quando tem esse comportamento assim, ó, ativação muito breve. Mas tem que ser breve o suficiente para que o dado seja transmitido. E aí ele possa depois ser registrado, tá? Para que ele seja registrado e depois possa ser mantido, quero dizer. Tá? Legal. Então, indo adiante, tá? Então, assim, os LEDs, né, essa escotilha, como eu chamei inicialmente, né, ela fica transparente durante a parte alta do relógio. Então, ela aceita escritas. Ela registra escritas. E o LED fica opaco durante a parte baixa, ou seja, ele mantém o valor, não importa o que está acontecendo ali com o dado que está chegando. Tá? E a gente pode inverter esse LED mudando as portas de lugar, mudando 0 com 1, 1 com 0. Tá? Então, eu posso inverter o MUX e ele está agora transparente na parte baixa. Tá? Isso é fácil de fazer. Se alguém não entendeu como fazer, volta lá no LET e tenta desenhar um LET que faça isso. Tá? Uma sugestão boa de exercício. Legal. Então, o problema do LET, como a gente viu, é esse, né? Que ele aceita escrita em qualquer parte alta do clock, não apenas num período curto, em qualquer parte alta. Tá? Então, o nosso circuito está mais propenso a erros. Tá? Isso daqui é um problema, porque o circuito vai dar erro se essa lógica combinacional for muito rápida. E aí ele fica naquela instabilidade, que eu não sei se ele está em 0, se ele está em 1, que parte que ele está. Isso nunca deveria acontecer, é um problema. É um circuito defeituoso, instável. Tá? Joia. Então, nós precisamos fazer uma janela do LET mais estreita. Tá? Então, mas a gente quer continuar usando o clock.
né? Porque é interessante, a gente vai ver mais para frente, que o clock, ele deixa tudo síncrono. Então, eu não quero fazer isso tirando o clock, mas eu vou ter que fazer isso de alguma maneira. Tá? Legal. E uma maneira de fazer isso é utilizando flip-flops. Tá? Então, os flip-flops, eles são mais comumente utilizados do que os LEDs, tá? Porque ele tem essa característica especial, que ele só vai registrar em um curto período de tempo, tá? Então, vamos dar uma olhada agora como que a gente constrói esse flip-flop. Então, o flip-flop, ele utiliza dois LEDs, tá? O mestre e o trabalhador, tá? Então, deixa eu pegar outra cor aqui, o mestre e o trabalhador, tá? Qual que é a ideia? A ideia é o seguinte, nota aqui, vamos dar uma olhada aqui. Aqui é um LED e esse daqui é um outro LED. Se a gente colocar esses dois aqui numa cápsula, a gente pode vender ele chamando de flip-flop. Tá? Então, toda vez que a gente fala que é um flip-flop, é internamente dois LEDs, o mestre e o trabalhador. Joia. O que acontece aqui? Nós temos o clock, ele vem para cá e ele também é propagado para o segundo LED. Só que essa bolinha aqui indica que tem um inversor antes do, né? É como se tivesse aqui o inversor conectado aqui, ó. Tá? Essa bolinha indica isso. Então, aqui, na verdade, eu trabalho com clock na parte baixa e aqui eu trabalho com clock na parte alta. Tá? E o dado, ele vem para cá, depois de propagar, quando ele consegue se propagar, aí que ele atinge o segundo LED. E quando ele consegue se propagar, aí que ele atinge a saída do flip-flop. Tá? Então, vamos analisar isso aqui com bastante tranquilidade. Tá? Então, primeiro, como que eu crio esse flip-flop usando muxes? Tá? Bom, seria mais ou menos isso. Tá? Tem o primeiro LED, o segundo LED. Primeiro LED baseado em mux, segundo LED baseado em mux. Só que nota que eu fiz uma esperteza aqui, ó. Eu mudei o LED, eu mudei o mux, ó. Coloquei o mux de ponta cabeça, vamos dizer assim. Tá? Então aqui era o 0, aqui é 1, agora aqui é o 0, aqui é 1. Tá? Para que isso? Para não precisar inverter o clock. O efeito é o mesmo. Tá? É o mesmo efeito de eu ter um inversor aqui. Tá? Então, eu fiz isso para evitar um inversor. Só muda a forma de conectar as portas. Tá? Legal. Nota que nós temos aquela alimentação aqui, ó, que a gente tinha visto. Né? E aqui a parte do LED, né, que tem a realimentação do LED. Legal. Então, vamos tentar analisar o que acontece com essa forma de onda. Tá? Então, nós vamos primeiramente fazer o seguinte, nós vamos olhar somente a parte inicial do nosso circuito. Tá? Ou seja, nós estamos interessados agora, nesse primeiro momento, em olhar o que vai acontecer com o sinal M. Tá? Então, nota que o clock aqui, ele vai ser ativo, ou seja, ele vai ficar transparente esse LED na parte baixa do relógio, e não na parte alta, porque tem um inversor aqui. Tá? Então, quer dizer assim, ó, que enquanto o clock está na parte baixa, a minha entrada é transmitida para a saída M. Então, eu posso replicar aqui, ó, o que está acontecendo na entrada. Até que chega aqui. Né? Esse momento aqui é importante. Quando o clock vai para a parte alta, o que acontece? Eu registro, eu mantenho. Então, eu mantenho. A partir daqui, ó, eu só mantenho. Ó. Então, isso daqui tudo está sendo ignorado. Por quê? Porque eu estou na parte de manter. Então, tanto faz que o D está instável, ó, o D está mudando toda hora. Não me importa dessas mudanças. Tá? Nenhuma dessas mudanças aqui me importa, porque eu estou num momento de manter. Tá? Então, eu vou colocar aqui, ó. Aqui a parte do registro. E aqui a parte que mantém.
Legal. Quando chega essa parte aqui, ó, é a parte importante novamente, que ele registra o que está acontecendo. Então, o que está acontecendo? Eu vou copiar essa onda aqui. Então, ele desce para zero, fica 2 quadradinhos em zero, fica uma unidade de tempo alta e depois volta para zero. Maravilha. E, novamente, ele está registrando, então, né? Vou colocar aqui, ó, registro. Está registrando as mudanças da entrada. Quando ele chega na parte alta, ele só mantém. Né? Então, aqui, ó, outro ponto importante, né? Vou colocar um tracinho aqui. Outro ponto importante, ele só mantém. Chegou aqui, ele registra novamente, mas o que está lá na entrada é zero. Ficou em zero aqui. Tá? Então, essa é a parte do mantém. Legal. Agora que nós sabemos como o M se comportou, a gente pode ver o segundo let, o let trabalhador. Como que ele vai se comportar de acordo com as entradas M. Tá? Então, nós estamos interessados agora de saber a saída Q. Tá? E a saída Q, a gente tem que entender primeiro que esse let, ele é ativo, ele registra na parte alta, e ele mantém na parte baixa. Então, ele é o contrário do primeiro let. Tá? Então, vamos olhar agora somente esse segundo camarada aqui. Esse daqui é o que nós estamos nos interessando agora. Então, na parte baixa do relógio, ele mantém o que ele tinha. Então, eu vou colocar aqui, ó, eu não sei o que ele tinha nesse período. Poderia ser 0, poderia ser 1, ele mantém. Tá? Então, eu vou colocar assim, aqui um X, porque eu não sei o que estava acontecendo. Tá? Mas, quando chega aqui na parte alta do relógio, ele vai armazenar, ele vai registrar o que está chegando. E o que está chegando? Está chegando aqui através do M, ó. Então, está chegando 1. Então, ele começa a armazenar 1. Então, esse período aqui é o período de registro dele. Legal. Quando o clock baixa, é o registro que ele mantém. Então, ele mantém, ó. Mantém, 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 mantém. Então, esse é o período de manter. Quando chega na parte alta, ele registra. Então, se estava em 0, ele registra o 0. Registra, 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 ó, tá tudo igual a 0. E depois ele começa a manter o 0. Então, nota que, inicialmente, nós tínhamos esse sinal aqui, ó, que subia, né, descia, subia de novo, descia, subia, descia. Ele fazia um monte de coisa. E a gente começou a remover esse sinal aqui. Depois, no segundo flip-flop, a gente removeu essa oscilação aqui. Tá? Então, o que está acontecendo? Vamos analisar o que aconteceu nas bordas do relógio. Tá? O flip-flop é tudo sobre borda de relógio. Então, nós temos essas 1, 2, 3, 4 bordas. Tá? Então, nesse momento aqui, o que nós vamos fazer é o seguinte. Eu vou limpar aqui essa entrada do meio, porque ela vai nos confundir. Tá? Então, eu vou apagar essa seta, eu vou apagar essa daqui. Apagar essa parte aqui também. Tá? E o que nós estamos interessados, então, são nas bordas do relógio, para entender o que está acontecendo. Então, olha só. A primeira borda do relógio foi a borda de subida. Essa borda aqui, ó, de subida. Nessa borda de subida, o que estava acontecendo aqui no dado? O dado estava em 1. E o que ele registrou? Ele registrou o dado igual a 1. E manteve o dado igual a 1. No meio tempo, o dado foi para 0, 1 e tal. Tanto faz, ele nem se preocupou. Quando teve a borda de descida, tá, o dado estava em 0.
E ele nem se preocupou, ele não registrou o dado igual a zero. Vamos ver o que aconteceu agora. A borda de subida, o dado estava igual a zero. Ah, ele registrou o zero aqui, ó. A borda de descida, o dado também estava igual a zero. Bom, ele manteve, né, o dado igual a zero. Então, basicamente, o que nós temos é, nós temos uma janela de interesse muito interessante aqui. Tá? Então, nós temos essa janela aqui, ó, que é a janela da borda de subida. Então, durante a borda de subida do clock, durante a porta de subida do clock, nós temos uma janelinha de tempo que ele armazena o que estava na entrada, vai para a saída. Durante a janela de subida, ele armazena a entrada. Tá? Então, o flip-flop, esse flip-flop aqui, ele é sensível à borda de subida, ou seja, durante a borda de subida ele registra. No restante do clock, ele não registra nada, ele só mantém, ele está mantendo. Quando chega a próxima, ele conseguiu armazenar. Tá? Então, olha só, era tudo que a gente queria. A gente queria alguma coisa que só abrisse para registrar em uma curta janela de tempo. Bom, a janela de subida do clock, ela é curta o suficiente, ela é bem curta, ela é bem rápida. Tá? Então, ele vai só naquele momento registrar. Tá? Claro, nós podemos criar um LED sensível à borda de descida. Né? Vocês vão pensar aí depois como fazer isso. Vocês vão ver que é bem fácil de fazer. Tá? Então, nós temos aqui esse comportamento. Muito bem. Então, o flip-flop, ele tem essa característica. Né? Essa característica que nós temos o flip-flop aqui, e nós vamos costumar colocar um desenho assim, ó, indicando qual que é a sensibilidade dele. Esse daqui é sensível à borda de subida. Tá? Então, é bem comum estar nos manuais assim, uma setinha dizendo qual que é a sensibilidade dele. Tá? Legal. Então, nós podemos ter os dados que saem do flip-flop. Então, a gente está olhando essa caixa aqui como uma caixa só, chamando de flip-flop. Tá? Muito bem. Então, o que nós temos aqui é, nós podemos ter uma lógica combinacional, não sei o que vai ter nessa lógica. Pode ter um somador, pode ter um multiplicador, seja lá o que for. Tá? Que vai gerar uma nova entrada no flip-flop. Tá? Então, imagina que o dado que eu estou saindo do flip-flop é o zero, e a lógica combinacional gerou um dado que é igual a 1. Esse 1 vai ficar aqui, paradinho. Fica aqui, paradinho. Então, enquanto a borda está baixa, ele fica lá parado. Quando chegou a borda de subida, ele registra o dado. E agora, o dado registrado é igual a 1. Quando ele chegou aqui na borda alta, mesmo que esse 1 passe pela lógica combinacional, vamos supor que ele agora mudou para 0. Tá? E esse 0 vem correndo aqui, ó. Chegou aqui o 0. Então, vou apagar 1. Chegou o 0. Bom, ele já não está mais na borda de subida, então o 0 vai ficar parado aqui esperando. Ele está aqui, parado, esperando. O 1 continua sendo replicado, porque ele está registrado. Ele mantém o 1. Mantém, 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 mantém. Então, o clock vai, o clock desce, o clock fica baixo. Quando o clock subir de novo, aí que a mágica acontece. Aí que o 0 pula a cerca que é registrado. E aí ele é propagado. Então, essa que é a beleza do flip-flop. Tá? Ele tem essa janela muito curta de tempo. Tá? Lembrando, é claro, acho que faz todo sentido a gente lembrar que quando nós temos um clock, ele nunca vai ser, de fato, a subida do clock, ela é sempre um pouquinho inclinada. Ela não é
ela não é instantânea no tempo, tá? Porque é uma carga. Então, ela demora um pouco até carregar. E depois, ela tende a ficar estável. A mesma coisa a borda de descida. Ela também não é como a gente costuma desenhar 90 graus. Ela é um pouquinho inclinada. Por quê? Ela depende de descarregar, né, o gate do transistor. Então, esse período de subida é o período interessante para nós, né? Esse períodozinho que eu tenho aqui de subida, tá? Entre esse ponto e o início aqui da seta, né? É um período muito curto, mas ele é fundamental. Esse é o período que o flip-flop está armazenando. Se eu construir um flip-flop invertido, da borda de descida, esse é o período que ele estaria registrando, na borda de descida. Tá? Bom, pessoal, era isso então que eu tinha para essa aula. Tá? Obrigado.